Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%. Uma boa noite aí para todo mundo, uma boa tarde para quem vai me assistir à tarde, um bom dia para quem vai me assistir. Já é difícil concurseiro assistir aula durante o dia, né? Normalmente é à tarde ali, final da tarde, à noite, né? Mas vamos que vamos, querido. Hoje nós vamos falar aqui, fazer uma revisão. Na verdade, apresentar para você mais ou menos como que deve vir a língua portuguesa para esse concurso aí de Novo Hamburgo, né? Rio Grande do Sul, né? Novo Hamburgo. Não conheço a cidade ainda, nunca fui lá. Mas é Rio Grande do Sul, né? Novo Hamburgo. Então, queridos, olha só que legal. A última prova, né? Ainda não temos o edital, banca definida, mas a última banca foi um Instituto OCP, tá? Uma banca bem bacaninha aí, bem legal. Banca interessante, puxada, né? Banca que cobra a língua portuguesa ali de uma maneira bem puxadinha. E você, com certeza, vai mandar muito bem. Se Deus quiser, você vai gabaritar aí a sua prova. E vamos que vamos, né, pessoal? Ver aí como que você vai fazer para dominar a língua portuguesa. Se Deus quiser, né, estudar conosco aí, né? Já tá... Acredito que você já esteja firme aí na nossa plataforma. Se você ainda não está estudando, entenda essa aula aqui, tá, pessoal, como um pontapé inicial para que você comece, né, a sua preparação ali. Porque, assim, aqui a gente vai fazer resolução de questões, né, da nossa banca. E, assim, a gente faz resolução de questões já imaginando que você venha estudando, né, e tal. Então, se você está começando agora, uma coisa ou outra, você, né, não vai acabar não entendendo. Mas justamente porque você ainda não tem, né, uma boa base, você precisa disso para você resolver questões, né? Mas vai servir para você entender o perfil da banca e se avaliar, né? Ver o quanto você precisa aí evoluir até a publicação desse edital. E entenda que até sair, né, esse edital, você já tem que estar, né, num bom caminho ali. Porque estudar só depois do edital, sinceramente, não adianta muita coisa não, né? Vamos que vamos cair para dentro. E aí, pessoal, vamos lá. Olha só a questão número 1, né, que diz aqui. Olha só, pessoal, no título. Ele tem 22 anos e uma missão: varrer o lixo espacial da órbita da Terra. Os dois pontos, aí estão aqui, né? Os dois pontos foram empregados para, né? Aí tá aqui, ó, os dois pontos. E eu digo para você o seguinte, que ele tem 22 anos e uma missão. Aí eu vou te dizer que missão é essa, né? Queridos, isso aqui seria, ó, como tem um verbo dentro, isso aqui seria, ó, uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Se tem verbo dentro é porque é uma oração. Certo? E essa oração funciona como um aposto, né? Olha lá, ele tem 22 anos e uma missão, e agora eu vou te dizer, eu vou te explicar, eu vou esclarecer que missão é aquela ali, que é varrer o lixo espacial. Ele diz que aqueles dois pontos foram empregados obrigatoriamente para introduzir uma citação, né? Queridos, é obrigatório sim, eu preciso colocar aqueles dois pontos, tá? Mas... não temos ali nada que nos traga uma citação, né? Citação seria eu colocar uma frase de alguém, e Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ali você tem uma citação, né? Aqui nada a ver, tá, pessoal? Não tem citação nenhuma, não. Você vai eliminar a letra A, com certeza. Enumeração. Professor, os dois pontos servem para introduzir uma enumeração? Sim, pode ser. Se eu fizesse assim, ó. Vou aproveitar este feriadão para estudar vários assuntos, para estudar várias matérias, dois pontos. Português, raciocínio lógico, informática e legislação. 4 matérias. Então eu estou enumerando que matérias são essas aí. Que sempre cai nas provas para guarda, né, pessoal? Mas não temos uma enumeração ali. Para sinalizar inversão, queridos, quando você faz uma inversão de termos na frase, você precisa usar uma pontuação para marcar essa inversão,
você usa a vírgula, né? Não dois pontos. Tem nada a ver ali, tá, pessoal? Completamente fora. Então você vai eliminar a A, B e a C com facilidade. Para indicar que a frase foi interrompida ou está truncada. Léo, nada a ver, né? Nada com nada aqui. Então, aqui. Queridos, com o objetivo de introduzir um esclarecimento, né? Sim. Ele tem 22 anos e uma missão, agora eu vou esclarecer. Que missão é essa? Varrer o lixo espacial da órbita da Terra. Gabarito, letra E, com certeza. E temos uma questão aí até relativamente tranquila, né? Não é uma questão difícil, vamos para a próxima. Vamos lá, informe ali se é verdadeiro ou falso e marque a sequência correta. Vamos lá. As palavras invisível e centímetro foram acentuadas seguindo a mesma regra. Opa! Queridos, simplesmente a primeira aula, né, da nossa plataforma ali, né? Então essa aqui você com certeza, se está na plataforma, você já assistiu. Primeira coisa que você vai fazer é a separação silábica. Primeira coisa que se faz quando você vai fazer uma questão de acentuação gráfica é a separação silábica. Você tem que ver se a palavra é oxítona, paroxítona, proparoxítona, se é aquela regra dos hiatos, né? Se é uma monossílaba. Então vamos analisar aqui invisível, ó. Veja aqui, ó. Invisível. A palavra invisível é a palavra paroxítona terminada em L. Paroxítona terminada em L. E aí vamos fazer centímetro. Centímetro é uma proparoxítona. A sílaba tônica é a antepenúltima. Então é diferente, pessoal. Uma paroxítona terminada em L não tem nada a ver com uma proparoxítona. Você vai marcar falso e isso já vai servir para você eliminar algumas opções, ó. Duas, né? Então a primeira ali, você se mantém, letra A, C e D. Vamos ver a segunda. No trecho, como que por intervenção divina, pouco depois de sua fundação, a nova lei espacial da União Europeia entrou em vigor, obrigando os operadores de satélites a removerem seus detritos espaciais. E ele diz que o termo nova, que está ali, concorda... Eita, tô espirrando. Concorda com lei, né? Bom, pessoal, tá aqui, ó. A nova lei. Lei é o nosso substantivo. E aí eu vou concordar esse adjetivo com o adjetivo. Se fosse estatuto, seria o novo estatuto. Então, nova está concordando com lei, sim. Por enquanto está tudo certo. Enquanto o termo removerem concorda com os operadores. E aí tá aqui, ó. Entrou em vigor obrigando os operadores a removerem seus detritos. Queridos, quem é que vai remover em seus detritos? Os operadores. Tá certo sim, tá? Então a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Então a segunda não é falsa não, vou eliminar aqui, ó. Então pode ser letra A, pode ser letra D também, tá vendo? O que vai decidir é a terceira, né? Porque a última precisa ser falsa. Vamos ver se a última é falsa mesmo? Vamos lá. Olha, ele tem 22 anos e uma missão, varrer o lixo espacial da órbita da Terra. E ele diz que o sujeito da oração é Terra. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. O da Terra ser sujeito de forma alguma. Pessoal, quem é que tem 22 anos? Ele é o sujeito. E o sujeito do verbo varrer? Esse varrer é aquele infinitivo impessoal, tá? Então ele não tem sujeito ali não. Tá, pessoal? Então, realmente, a última é falsa de verdade, mas não vai mudar nada, tá vendo? Porque você continua em dúvida entre a letra A e a letra D, porque nas duas, né, a opção ali que tá na última foi falsa. Então, não mudou muita coisa, não. Vamos para outra. Posteriormente, sondas com braços robóticos removerão os fragmentos maiores.
É correto afirmar que o termo destacado não poderia ser substituído por previamente, pois haveria prejuízo significativo de sentido. Verdadeiro, né, pessoal? Posteriormente não é previamente, né? Então, queridos, gabarito letra A aqui com certeza. Posteriormente não é previamente, né? De jeito nenhum. Então, ali ficou, né, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso, beleza? Então, letra A, gabarito, beleza? Com certeza. Não poderia. Queridos, nada a ver posteriormente com previamente, né? Totalmente diferente. Posteriormente é depois, pré é antes, né? Então, prefixo, prevê, prévio, é relacionado a antes e não posterior, né? Então, o gabarito ali tá, pessoal, completamente verdadeiro, porque não poderia ser substituído, e aí você vai marcar com certeza o gabarito letra A, bem tranquilo, né? Fácil, molezinha, né? Vamos ver para 3. Diz aqui, ele quer a incorreta. Assinale a alternativa que apresenta, entre parênteses, o valor semântico incorreto do termo destacado. Tá vendo? Ele grifou ali o mais, o por esse motivo, o E ali na letra C, o depois na letra D, o E na letra E. Eita, que preguiça. Bora, letra A. É por esse motivo que a órbita terrestre é monitorada 24 horas por dia e ele diz que aquele termo grifado tem valor de causa, né? Valor causal. Queridos, com certeza, né? Por esse motivo, é a causa, né? De você ter ali, né? A órbita terrestre, né? Por esse motivo que a órbita terrestre é monitorada 24 horas por dia. Monitorada por conta disso, por causa disso. Então nós temos sim, né, uma incorreção ali. Não, incorreção não, né? Uma correção. Aqui tá certo, a letra A tá certa. Então a letra A você vai eliminar. Mas, quanto menores os fragmentos, mais difícil é encontrá-los. E ele diz que aquele mais tem um valor adversativo. Queridos, sim, tá? O mais, sem i, tá, pessoal, por favor, que esse é igual ao porém, ele vai te dar um valor, normalmente, adversativo, em que você vai ter ali uma oposição de ideias. Olha, ele dormiu cedo, mas acordou tarde. Olha como há uma oposição ali, uma quebra de expectativa. Quando uma pessoa dorme cedo, o normal é que ela acorde cedo, né? Ele estudou bastante, mas não estava se sentindo confiante. Olha, pessoal, se uma pessoa estuda bastante, o normal é que ela se sinta confiante, entendeu? Então, queridos, a letra B tá certinha, tá? É um valor adversativo. E aí, quais são as conjunções adversativas? Vou colocar aqui, ó. Mas, normalmente, tá? Porém. Isso é um M, tá? Você sabe, né? Mas, porém. Todavia. Entretanto. No entanto. Contudo. E não obstante. Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, não obstante. E aí, pessoal, o não obstante, o mais, porém, tudo isso poderia estar no lugar daquele mais ali, tá? E não mudaria o sentido. Léo, outras palavras podem trazer para você um sentido adversativo? Sim. Outras palavras podem nos trazer, sim, um sentido adversativo, tá? Algumas outras palavras podem, sim, nos trazer esse sentido adversativo. Mas, assim, normalmente são essas aqui, tá? Lá na aula de orações coordenadas, eu coloquei lá as palavras que podem trazer para você um sentido adversativo. Ó, o E pode trazer um sentido adversativo, né? Eu posso falar para você que ele estudou e não passou. Tem um sentido adversativo ali, né? Até a palavra agora pode trazer um sentido adversativo, né? Ó, sou muito legal. Agora, bobo, não sou. Sou legal, mas não sou bobo, né? Então, o agora pode trazer para você um sentido adversativo, o quando pode trazer para você um sentido adversativo, a palavra que pode trazer para você um sentido adversativo. Só que, normalmente, sentido adversativo são essas aqui, ó. Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo e não obstante. Beleza? E tá certo.
Como o lixo espacial pode permanecer na órbita por 200 anos e ninguém faz nada a respeito? Olha, pessoal, tem nada a ver com o valor explicativo não, tá? Achamos o gabarito, porque ele quer errada, pô, nada a ver. Esse E, pessoal, pode trazer para você um sentido adversativo, acabei de falar. O lixo está lá mais de 200 anos, mas ninguém faz nada a respeito, entendeu? Então ali aquele E pode trazer um sentido adversativo para você, mas explicativo não. Nada a ver com o sentido explicativo, né? Como que por intervenção divina, pouco depois, queridos, depois, valor de tempo, né? Valor temporal, com certeza. E depois a letra E, com um satélite equipado com radar de alta sensibilidade, algoritmos e padrões, o E, né? Ele tem que trazer para você, né? Normalmente ali um sentido aditivo, sim. Gabarito, tá, pessoal? Letra E, com certeza. Não, letra E, desculpa, letra C, com certeza, né? Nada a ver o E com valor explicativo, tá? Não dá, não. Depois ele diz na número 4 assim, vamos ver. Assinale a alternativa que analisa corretamente o excerto. Vai comer agora ou quer que embrulhe? Queridos, isso aqui, ele veio de uma chargezinha, de um quadrinho lá. Só que nessa charge, cara, eu não consegui lá no site onde eu peguei, essa charge tava, não sei, ela não tava aparecendo, mas a questão vem de uma chargezinha. Ele diz assim, ó, a expressão que embrulhe pode ser substituída por levar, sem que isso modifique o sentido geral da tirinha. Vai comer agora ou quer levar? Teria que ver a tirinha ali, né, para você ter a certeza absoluta, né? Mas quer que embrulhe? É quando você pede para alguém embrulhar alguma coisa porque você quer levar, né? Aqui no Rio, a gente fala assim, para viagem, né? Mas vamos manter aqui um pontinho de interrogação, porque para você ter certeza ali se tem ou não, o ideal seria você colocar ali ter a tirinha, mas eu não consegui achar essa tirinha, cara, não estava aparecendo lá no site. A relação sintático-semântica sinalizada pela conjunção ou é de uma comparação. Ó. Já viu que a OACP gosta desse negócio de conjunções, né? Cobrou conjunção na 3, também está cobrando conjunção aqui, ou pelo menos uma parte dela aqui na 4. Queridos, ali nós temos uma conjunção ou que dá um valor alternativo, né? E não comparativo, né? Então não vai marcar a letra B como gabarito, não. A locução verbal vai comer pode ser substituída pelo verbo comerá, sem que isso modifique o grau de formalidade do excerto. Olha só, vai comer agora ou quer que embrulhe? Ó. Comerá agora ou quer que embrulhe? Queridos, é o seguinte. Repare que aquela expressão vai comer, a gente usa esse vai seguido de um verbo no infinitivo, dando uma ideia de futuro, tá vendo? Ó, você vai estudar para essa prova, você vê que o vai é um verbo que está no presente, tá vendo? Eu vou, tu vais, ele vai. Esse verbo está no presente, tá vendo? E aí, pessoal, é o seguinte, esse verbo estando no presente, né, você usa normalmente indicando o tempo futuro, né? Seguido de um verbo no infinitivo. Vai comer, ó, eu vou malhar daqui a pouco, assim que acabar a aula eu vou pra academia. Então vai comer, vou malhar, vou fazer. Isso indica um tempo futuro, certo? Isso indica aí um tempo futuro. Só que você está usando, na verdade, um verbo no presente, né? Que é o vai. Porque no futuro seria irá, né? Então, queridos, o grau de formalidade não está errado não, tá? Mas fica mais formal você usar realmente o verbo no futuro, já que você está indicando um tempo futuro. Vai comer, comerá. Cara, tô com alergia, ou irá comer, né? Então, queridos, não está errado não, tá? Você dizer ele vai comer não está errado não. Mas ele disse que sem que isso modificasse o grau de formalidade.
Olha, modifica o grau de formalidade, sim. Você colocando o verbo no futuro, como realmente ele deve aparecer, cara, você tem um grau de formalidade maior, tá? Então, a letra C, a gente vai eliminar sim, tá? O comerá ali fica mais formal. Não tá errado não, tá? Vai comer, não tá errado não. Mas é mais formal você colocar o verbo comerá. Malharei daqui a pouco. Não vou malhar, né? Pode falar, vou malhar, tranquilo, mas malharei, tá? Letra D. O que é um pronome relativo ou quer que eu embrulhe? Aí não, tá, pessoal? Nada a ver. Ou quer isso. Queridos, quando eu troco a oração por isso, normalmente esse que é uma conjunção integrante. Quando eu troco a oração por isso, normalmente aquele que ali funciona como uma conjunção integrante que introduz uma oração subordinada substantiva. Então introduz uma oração subordinada substantiva ali. Então nada a ver com pronome relativo, né? O verbo embrulhe tem um sujeito oculto, que pode ser recuperado tanto como eu quanto ela. Queridos, olha, quer que eu embrulhe, quer que ela embrulhe, quer que ele embrulhe. Queridos, tá certo, tá? A letra E tá certa. Tá? O embrulhe tem como sujeito oculto. Ó, cadê o sujeito? Tá oculto ali. Você vai comer agora ou quer que ela embrulhe? Você vai comer agora ou quer que eu embrulhe? Então o sujeito ali, oculto. Pode ser representado por eu, por ela ou por ele, né? Ele tá falando ela ali porque na charge devia ser, né, uma mulher preparando o lanche desse rapaz, né? O lanche da pessoa ali. Então ali, cara, tranquilo, tá? Você quer que ela embrulhe ou você quer que eu embrulhe? Então você tem um sujeito oculto. Então gabarito letra E, tá, pessoal? Com certeza, tá? Bacana essa questãozinha. Vê que não são questões tão difíceis, né? Mas são questões mais ou menos, né? Você precisa pensar bastante. Olha, assinale a alternativa que apresenta, entre parênteses, um sinônimo para o termo destacado no excerto. Mais do que passatempo, os brinquedos oferecem refúgio. Ele que é correta? Sim, né? Um sinônimo. Queridos, refúgio é um asilo, né? É um asilo político. É um refúgio para aquelas pessoas. Queridos, a letra A pode ser o gabarito, tá? Vamos ver a B. Na infância, a gente se sente livre para explorar esse lado lúdico, sem medo de julgamento, queridos. Esse lado lúdico, esse lado mais fantasioso e tudo, não tem nada de ser infantil, não. Você pode ter um lado lúdico mesmo sem ser criança, sendo adulto, né? Não tem problema não. Nada a ver? E por isso tem ganhado espaço em um mercado cada vez mais guiado pela nostalgia. Queridos, nostalgia são essas lembranças, né, que nós temos aí do passado. Não é alegria não, tá, pessoal? Nada a ver. Os altos índices de melancolia. Queridos, melancolia não tem nada a ver com preguiça, tá? Melancólico ali tem mais alguma coisa a ver com falta de alegria, tristeza, né? Então não. E assim, a letra E, pessoal, só se você não entendeu o que é sinônimo. Porque o déficit de brincadeiras é completamente o oposto do sinônimo, né? Não é a mesma coisa que excesso, né? Pelo contrário, é o oposto. Sinônimo, pessoal, não confunda com antônimo, né? Antônimo é a oposição, então não vai marcar a letra E. A letra E é o déficit, é totalmente o oposto de excesso, né? Então, queridos, gabarito letra A, não vai confundir com antônimo, né? Sinônimo é trocar 6 por meia dúzia, né? Isso é sinônimo, tá? Então você tem ali o asilo, o refúgio, são sinônimos, né? Trocar 6 por meia dúzia. Então, o antônimo são palavras com sentidos, né, opostos, tá, pessoal? Então, ali você vai ter a letra A como gabarito. É a única que você tem sinônimo. Trocar refúgio ali por asilo tá tranquilo, tá, pessoal? O asilo é um refúgio, tá? Letra A, gabarito com certeza.
certeza, tá? Vamos para a questão 6, que diz o seguinte. Assinale a alternativa em que o emprego das vírgulas... Opa! Provavelmente aqui teremos uma questão difícil. Léo, por quê? Cara, é muito difícil você encontrar uma questão de vírgula, né? É fácil. As questões de pontuação do uso da vírgula sempre são questões difíceis, cara. Sempre. As questões de pontuação ali sempre são muito difíceis, né? Olha, assinale a alternativa em que o emprego das vírgulas é obrigatório porque elas separam uma sequência de itens de mesmo estatuto sintático. Léo, como é isso? As vírgulas, tá, pessoal, elas servem para separar elementos de uma mesma função sintática. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Cara, tô com alergia aqui que tá me ferrando. Ó, se eu falasse assim, ó. Léo... Nossa, que letra horrível. Léo... Ramos... Elias... e Pablo... trabalham na Implacável. Colete, filho. Mas olha só, Léo, Ramos, Elias e Pablo trabalham na Implacável. Queridos, quem trabalham na Implacável? Léo, Ramos, Elias e Pablo. Tudo isso aqui é o sujeito. Tá vendo? Núcleos são Léo, Ramos, Elias, Pablo. Então, Léo, Ramos, Elias, Pablo exercem a mesma função sintática. E aí, quando você tem elementos de mesma função sintática que não estejam ligados pela conjunção e, eles precisam ser separados por vírgula, entendeu? Então, quando você tem termos, elementos de mesma função sintática que não estejam ligados pela conjunção e, precisam ser separados por vírgula. E aí pode ser núcleos do sujeito, núcleos do objeto direto, núcleos do objeto... Enfim, qualquer função sintática, entendeu? Vamos ver onde é que nós temos isso aqui nessa questão. Vamos lá. Letra A. E por isso, tem ganhado espaço em um mercado cada vez mais guiado pela nostalgia? Queridos, não, tá? Nada a ver. Ali eu só estou isolando essa conjunção, por isso, que é uma conjunção conclusiva, né? E aí eu estou isolando aqui com as vírgulas, nada a ver termos de mesma função sintática, até porque, né, pessoal, a conjunção nem função sintática tem, tá? Então a letra A está eliminada completamente. Brincar ainda é uma forma eficiente de desenvolver a adaptabilidade, a inteligência, a criatividade. Eu acho que nós teremos o gabarito. Porque, vamos lá, vamos entender. Brincar ainda é uma forma eficiente de desenvolver. Desenvolver. Queridos, quem desenvolve, desenvolve alguma coisa, né? Quem desenvolve, desenvolve alguma coisa. O verbo desenvolver é um verbo transitivo direto. Ele vai desenvolver o quê? A adaptabilidade, a inteligência, a criatividade. Queridos, tudo isso aqui é objeto direto, cujos núcleos são adaptabilidade, inteligência e criatividade. Então você tem aqui termos de mesma função sintática. Adaptabilidade, inteligência e criatividade. São termos de mesma função sintática que estão ligados pela... que não estão ligados pela conjunção e. Então o gabarito ali vai ser letra B, com certeza. Algo que, convenhamos, anda bem mais raro. Na verdade, pessoal, convenhamos é um verbo. Então aqui, essas vírgulas estão sendo usadas para que você intercale aqui uma oração, né? Se é verbo, é oração. Então é algo que anda cada vez mais raro. Aí eu vou intercalar no meio dessa frase, no meio dessa oração, um termo ali, que é convenhamos, né? Que como é um verbo, é uma oração também.
Então aquilo ali é uma oração intercalada, não tem termos de mesma função sintática. Embora compartilhar nas redes o que tem feito você se divertir seja legal, inclusive para inspirar outras pessoas, viver uma experiência... Tá, aí continua, tá? Queridos, o embora aqui seria uma conjunção concessiva. Então, embora compartilhar nas redes sociais o que tem feito você se divertir seja legal, inclusive para inspirar outras pessoas, queridos, essa vírgula aqui, essa última, está isolando aquela oração subordinada, adverbial, concessiva, antecipada ali. E essa outrazinha aqui, ó, simplesmente separando aquele inclusive, né? Inclusive para inspirar outras pessoas. Né? Então, não tem elementos de mesma função sintática, tá? Muitas vezes, durante essas atividades lúdicas, aprendemos a compartilhar. Queridos, durante essas atividades lúdicas é um adjunto adverbial de tempo. Queridos, a expressão adverbial, quando ela vem deslocada assim, normalmente ela vem separada por vírgula, tá? Mas, queridos, elementos de mesma função sintática está na letra B, em que você vai ter ali objetos diretos, separados pela vírgula ali, porque não estão ligados por uma conjunção, pela conjunção E, tá? Então, o gabarito ali, tá, pessoal, bem tranquilo, letra B, tranquilão. Vamos para 7. Assinale a alternativa em que a função do que no excerto é introduzir uma oração que serve de complemento sintático para um verbo. Meu Deus, professor, agora eu não entendi nada. Que merda é essa? Cara, vamos com calma, tá? Vamos com calma. Primeira coisa, pessoal, o que é um complemento sintático para um verbo? Primeira coisa que você tem que ver é isso. Léo, o que é um complemento sintático para um verbo? Queridos, isso é um complemento verbal. Complemento de verbo. Complemento verbal. Professor, eu não sei o que é complemento verbal. Claro que você sabe. Queridos, o complemento verbal pode ser o objeto direto ou o objeto indireto. Se você tiver ali aquele que introduzindo, serve para introduzir uma oração que serve de complemento sintático para o verbo. Queridos, se aquele que estiver introduzindo uma oração que funcione como objeto direto ou objeto indireto, você vai ter o gabarito. Entendeu? E aí, pessoal, vamos lá. À medida que a vida adulta se aproxima, cresce a pressão. Queridos, nada a ver esse aqui. Não temos nenhum objeto direto ali sendo introduzido, objeto indireto sendo introduzido por aquele que. Na verdade, pessoal, à medida que a vida adulta se aproxima, esse à medida aqui é uma conjunção proporcional. O que nós temos aqui, que eu coloquei entre colchetes ali, é uma oração que vai te dar a ideia de proporção. Oração subordinada adverbial proporcional. Olha como é que dá a ideia de proporção. À medida que a vida adulta se aproxima, cresce a pressão. Mais do que passatempo, os brinquedos oferecem refúgio. Queridos, mais do que passatempo, os brinquedos oferecem refúgio. Queridos, eu estou comparando os brinquedos com passatempo. Eu estou falando que eles, mais do que oferecer refúgio, mais do que passatempo, desculpa, eles oferecem refúgio. Então, nada a ver objeto direto, objeto indireto ali com aquele que. Nada a ver. O termo kidult é usado hoje para definir os adultos que compram, colecionam e se envolvem com brinquedos. Queridos, adultos os quais compram, colecionam e se envolvem com brinquedos. Queridos, esse que ali, ele é um pronome relativo. E o pronome relativo, ele não introduz uma oração, ele quer uma oração, que exerce função de objeto direto ou objeto indireto. Porque todo pronome relativo introduz uma oração que nós chamamos de oração
subordinada adjetiva. E ainda mais, né, pessoal, nada a ver um objeto direto, aquele termo ali, objeto direto de que verbo. Então, ou indireto, né? Você vai eliminar. Então, eliminou A, B e C. Questão que entender o enunciado era um desafio, né? Olha a letra D. E se envolvem com brinquedos, personagens e itens, os quais normalmente seriam voltados para o público infantil. Esse que também é um pronome relativo e é igual à letra C. Queridos, a letra E tem que ser o gabarito, porque nenhuma traz pra gente um possível gabarito. Então vamos ver. Estudos recentes indicam que esse hábito pode trazer vários benefícios para a saúde. Queridos, estudos recentes indicam isso. Olha, pessoal, toda vez, você não precisava saber isso tudo não, tá? Mas eu vou explicar. Toda vez que você troca uma oração por isso, é oração porque tem verbo dentro, ó, pode trazer locução verbal. E toda vez que você troca a oração por isso, você tem uma oração subordinada substantiva. Então, nós temos aqui uma oração subordinada substantiva. Essa oração subordinada substantiva normalmente é introduzida pelo que ou pelo se, que vai normalmente funcionar como uma conjunção integrante. Esse que aqui, ou se, é uma conjunção integrante. E aí, queridos? Essa oração subordinada tem o nome de oração subordinada substantiva porque ela exerce uma função que é própria do substantivo. E quais são as funções próprias do substantivo? Ser objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, sujeito, predicativo, aposto. Então, essas orações subordinadas substantivas podem exercer função de sujeito, podem exercer função de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, aposto. Podem exercer as funções que são funções próprias do substantivo. Certo? Queridos, se aquela oração funcionar como objeto direto ou indireto, que são complementos de verbo, é o que ele está pedindo. Ó. Oração que serve de complemento sintático para um verbo. Queridos, e vai ser, ó, porque estudos recentes indicam... Quem é que indicam isso aqui? Estudos recentes é o sujeito. Só que quem indica, indica alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Indica o quê? Isso. Isso aqui, pessoal, completa o sentido de um verbo transitivo direto. Se completa o sentido de um verbo transitivo direto é porque nós temos um objeto direto aqui. E é exatamente o que ele quer. Objeto direto é complemento de verbo. Gabarito, letra E, com certeza. Tranquilo, né? Letra E. Gabarito. Opa. Show? Tranquilo? Questão fácil aqui. Questão tranquila. 8. Considere o seguinte excerto. Só nos Estados Unidos, pessoas entre 19 e 99 anos representam 17,3% das vendas de brinquedos em 2023. Assinale a alternativa em que a mudança de posição do advérbio só, ou seja, esse advérbio só, ao ser colocado em outra posição, cria o sentido de que a porcentagem de vendas de brinquedos em 2023 foi baixa. Ou seja, ele quer aquela opção em que o advérbio só colocado na frase vai indicar que essa porcentagem foi baixa. Vamos ver. Nos Estados Unidos, só pessoas
entre 19 e 99 anos representaram... Não, pessoal, esse só aqui tá ligado a pessoas e não a porcentagem. Só pessoas, apenas pessoas entre 19 e 99 anos representaram essa porcentagem ali. Ele quer que é o advérbio só tá ligado à porcentagem, né? O sentido de que a porcentagem foi baixa. B. Nos Estados Unidos, pessoas entre 19 e 99 anos representaram só 17,3% das vendas. Cara, esse só tá representando essa porcentagem aqui. Só esse número aqui, ó, das vendas de brinquedos em 2023, representam só isso. Então, a letra B pode ser o gabarito, tá, pessoal? Porque, ó, ele quer a alternativa em que essa posição do só cria o sentido de que a porcentagem de vendas de brinquedos foi baixa em 2023, né? Então, só 17,3% das vendas de brinquedos em 2023. Então, foi baixa, só 17,3%. Queridos, a letra B tem que ser o gabarito, cara. É o que tá pedindo. Vamos ver a C. Nos Estados Unidos, pessoas entre 19 e 99 anos representam 17,3% só das vendas. Olha, esse só aqui não está representando 17,3%, está representando vendas. Só das vendas de brinquedo 2023. Então, não representa a porcentagem. A baixa porcentagem, né? Nos Estados Unidos, pessoas entre 19 e 99 anos representam 17,3% das vendas só de brinquedos. Ó. E aí tem outras vendas. Então não tá indicando que a venda tá baixa aqui não. A letra D não. Nos Estados Unidos, pessoas entre 19 e 99 anos representam 17,3% das vendas de brinquedos só em 2023. Ou seja, nos outros anos não. Nada a ver, tá, pessoal? Todas as frases estão corretas, né? Mas que dá essa intenção, essa impressão, né? De que aquele só, né, pessoal, tá indicando uma porcentagem baixa, quando eu digo só 17,3%, né? Então, queridos, uma questão bem fácil, uma questão bem interpretativa, né? Questão de interpretação aqui. E, queridos, eu vou dar um conselho para vocês, tá? Faça muitas questões de interpretação. Tá, pessoal? Muitas questões de interpretação. Você precisa fazer questões de interpretação toda semana. Sei lá, umas 50 questões de interpretação aí por semana. Sabe por quê? Porque a interpretação, além de cair na sua prova, você ter uma boa interpretação vai te ajudar em todas as matérias do seu concurso. Então você, quando está fazendo uma questão de interpretação de texto, você não está estudando só a língua portuguesa. Você não está estudando só a interpretação. Só questões para acertar a língua portuguesa na sua prova. Você está estudando para todas as matérias da sua prova. Porque se você lê e interpreta bem, você aprende muito mais rápido direito. Você aprende muito mais rápido aquelas leis específicas, as legislações. Por quê? Porque você vai precisar ler poucas vezes. Agora, se você tem uma dificuldade enorme em interpretar, você precisa ler aquilo ali 3, 4, 5, 10 vezes para entender. E aí você perde tempo pra caramba. Então não pode negligenciar a interpretação. É a parte mais importante da sua prova, é a interpretação de texto. E as pessoas têm interpretado cada vez menos. As pessoas estão interpretando muito mal aquilo que estão lendo. Na verdade, pessoal, eu não sei, tá? Eu não sei se... E aí vocês vão entender bem o que eu tô falando, porque vocês vocês são concurseiros, né? Queridos, olha só. Eu não sei o que tá mudando nos últimos anos que... Não sei se é por conta da internet, aqueles vídeos curtos que a gente tem visto, se isso está mexendo com o cérebro das pessoas, né? Não sei, mas alguma coisa aconteceu, porque quando eu comecei a gravar aula lá em 2018, eu comecei a trabalhar com online, 2018, 2019 ali,
a gente via que os cursos, né? Eles pediam mais ou menos a aula que a gente faz aqui. Aula de 1 hora, 1h10, 1h20 de aula, né? E aí depois começaram a pedir blocos mais curtos. Então não era mais 1 hora de aula. Eram 40 minutos. Bloco mais curto. Porque entenderam que 1 hora de aula faz o aluno cansar a mente. E que o aluno não consegue acompanhar 1 hora de aula. Aí diminuíram para 40 minutos. Depois, passou a ser bloco de meia hora. Então agora não é mais 40 minutos, é meia hora. A última vez que um curso entrou em contato comigo para que eu gravasse as aulas para ele, me pediram blocos de 15 a 20 minutos. Porque o aluno estava tendo dificuldade de se concentrar. Aí eu virei para ele e falei, vocês estão esquecendo que a prova dura 4 horas? Quanto tempo dura a prova? Quanto tempo você vai fazer a prova? Você vai fazer a prova em 15 minutos? Em meia hora? Queridos, se você não consegue se concentrar 1 hora, esquece. Esquece concurso público. Você pode ser o pica, meu. Você pode ser o melhor do mundo. Você pode ser o gênio do concurso público. Não vai passar em nada. Nada. Vai passar nem em concurso para ganhar salário mínimo. Esquece concurso público. Se você não consegue, eu falei com eles, cara, se o aluno não consegue se concentrar durante 1 hora numa aula, como que ele vai fazer 4 horas de prova? Fala pra mim. Então, se você acha 1 hora de aula muito, esquece concurso público. Esquece. Ah, professor, eu preciso de aula de 30 minutos, porque em 30 minutos eu consigo me concentrar. Mais do que isso, não. Você vai fazer a prova em 30 minutos? 30 minutos? Você não marca nenhum cartão resposta. Depois a prova tá toda respondida. É meia hora só para marcar o cartão resposta. Depois de você fazer a prova, depois que você fizer a prova, você tem que ter mais 30 minutos só para marcar cartão resposta. E aí você não tá conseguindo se concentrar 30 minutos. Tá entendendo? O buraco em que os concurseiros estão se enfiando? Então esse negócio de aulinha de meia hora, 40 minutos, 20 minutos, porque o concurseiro não consegue se concentrar mais do que isso, eu falei com eles, eu rejeitei isso. Ofereceram 1 hora aula boa pra caramba, eu falei, cara, assim eu não faço. Sabe por quê? A gente vai criar aluno fraco. A gente vai criar alunos que não conseguem se concentrar nem durante 1 hora. Como que esse aluno vai se concentrar durante 4 no dia da prova? Então, se é para dar aula para quem não vai passar, para quem não tem a menor condição de passar, eu prefiro não dar. E aí rejeitei, fiquei na boa aqui. Bom que eu curto aqui minha praia, meu futevôlei, minha bola, entendeu? Ah, fazer outra coisa, entendeu? Da vida. Que dar aula para quem não vai passar, porra, não tem graça não, meu irmão. Vou te falar. Dar aula para quem não tem a menor condição de passar é desmotivante demais. Então, se você não consegue se concentrar, cara, pode esquecer concurso, cara. Então, assim, não deixe, tá, pessoal, de interpretar aquilo que você tá lendo, tá? Tem que interpretar, tem que ter ali uma boa interpretação, tem que fazer muita questão de interpretação. Então, essa aqui era a interpretação purinha. 9. A palavra destacada em viver uma experiência só para si pode ser um exercício bem poderoso. E ele grifou a palavra bem ali, e ele diz que esse bem é o antônimo de mal na letra A e antônimo de mal na letra B também. Queridos, a gente sabe que o mal com L é o oposto de bem. E o mal com U é o oposto de bom. Mas, queridos, olha a frase. Pode ser um exercício mal poderoso? Não, muito poderoso. Queridos, aquele bem ali, embora tenha como um possível oposto mal com L, ali não. Queridos, o mal
O bem, desculpa, o bem também pode ser um sinônimo de intensidade. Bem arrumado é muito arrumado. Bem preparado significa que ele está muito preparado, né? Falou ali, estava bem disposto, muito disposto, né? Então ali, pessoal, bem poderoso é muito poderoso, né? Ligado ao adjetivo poderoso aqui. E aí, pessoal, esse bem, ele intensifica esse adjetivo. Não é um exercício só poderoso, é muito poderoso, é bem poderoso. Então não é mal poderoso, não. Muito menos a letra B, que é mal com U, só se fosse o bom, né? É bem-humorado, mal-humorado, né? Aí é com L. E aí o mal com U seria que ele é um homem bom, ele é um homem mau, né? Aí bom seria o mal com U, homem mau. Mas a letra A e B você vai eliminar, não. Com o mesmo sentido e a mesma classificação morfológica que o conhecimento é o bem mais poderoso da humanidade. Não, tá, pessoal? Quando eu falo que é o bem aqui, esse bem é um substantivo. É o bem, é o que você tem de mais poderoso, né? Então a letra C nós vamos eliminar também, nada a ver. D. Para intensificar, o adjetivo poderoso sendo, portanto, um advérbio. Sim, tá, pessoal? Aquilo ali é um advérbio de intensidade, tá? Eu estou intensificando, não é só poderoso, é muito poderoso, é bastante poderoso, extremamente poderoso, bem poderoso, poderoso demais. Letra D, tá? Para atribuir um valor positivo ao substantivo exercício, não, ele está ligado ao adjetivo poderoso, tá? Gabarito, com certeza, letra D. Tá bom? Sem dúvida. Vamos para 10. Questão 10. Vamos lá. Assinale a alternativa que analisa corretamente o excerto. Os brinquedos funcionam como uma ponte de volta aos momentos leves da infância. E por isso tem ganhado espaço em um mercado cada vez mais guiado pela nostalgia. Vamos lá. Ele diz na letra A que o termo como é empregado com a mesma função textual que em filmes como Barbie. Queridos, funcionam como uma ponte. Esse como aqui está comparando, né? Funcionam como uma ponte de volta aos momentos leves da infância. Isso aqui, esse como funciona como uma comparação. Já filmes como Barbie, esse como está funcionando como exemplo, exemplificação. Filmes, e agora eu vou exemplificar. Vou dar exemplo de que filmes eu estou falando. Barbie, Lilo e Stitch, né? Então a letra A está fora. Tá, pessoal? Nada a ver esse como ali. A palavra tem... Cadê o tem? Esse tem tá com acento, tá, pessoal? O que eu grifei aqui, grifou. Esse tem tá com acento, tá vendo? Ele diz que essa palavra tem é grafada com acento circunflexo porque se trata de um monossílabo tônico. Não, tá, pessoal? Esse tem, ele tá com acento porque aqui com certeza ele tá no plural. O tem no plural tem acento. Cadê? Os brinquedos funcionam como e por isso tem ganhado. Esse tem que concordar com os brinquedos aqui, tá no plural, entendeu? Então não é porque tem monossílabo não. Até porque se fosse o brinquedo seria tem sem acento e continuaria sendo monossílabo tônico, entendeu? Então não, nada a ver. O travessão, tá aqui, não é de uso obrigatório, podendo ser omitido sem que isso cause prejuízo sintático ao excerto. Queridos, os brinquedos funcionam como uma ponte de volta aos momentos leves de infância e por isso, queridos, eu não preciso daquele travessão ali, tá? Então, ele não é obrigatório, eu posso tirar, podendo ser omitido com certeza sem que isso cause prejuízo sintático ao excerto. Sintático, pessoal, é que você vai continuar com a frase correta, né? Queridos, letra C, gabarito, tá? Com certeza, aquele travessão ali, ele não precisa, tá? Léo, para que serve aquele travessão ali? Aquele travessão, pessoal, ele serve ali naquela frase para você dar mais ênfase àquilo que eu vou dizer depois dele, tá?
Então, depois daquele travessão, eu vou ter mais ênfase. Tá entendendo? Então, eu dou mais ênfase àquilo que está depois do travessão. Se eu coloco travessão, sem o travessão, eu não dou tanta ênfase ali. Então, o gabarito, tá, pessoal? É a letra C mesmo. Eu dou mais ênfase, mas eu não mudo, né? A função de nada ali, tá tudo certo. Letra D. O termo pela introduz uma adjunta adverbial de causa, mas guiado pela nostalgia. Não, tá, pessoal? Esse pela nostalgia aqui seria um agente da passiva. Não tem nada a ver com causa, tá, pessoal? A locução verbal tem ganhado indica que a oração está na voz passiva. Não, tá, pessoal? Voz passiva seria se fosse o verbo ser, estar ou ficar mais o particípio. O tem ganhado não. Voz passiva é quando o sujeito sofre a ação. Ele diz que esses brinquedos, né, têm ganhado espaço no mercado cada vez mais guiado pela nostalgia. Os brinquedos têm ganhado espaço. Então, eles estão ganhando. Então, esse sujeito não está sofrendo a ação. A voz passiva é quando o sujeito sofre, né? Quando o sujeito sofre a ação, nós temos uma voz passiva ali. Gabarito letra C, com certeza, bora para a última. Que diz assim, sobre a formação de algumas palavras presentes no texto, assinale a correta, viu? Você está vendo que a OCP, o Instituto da OCP, tem nada de coisa fácil aqui não, hein? Até processo de formação de palavras está caindo, ó. Então, cuidado, tá, pessoal? Preste atenção. As palavras cruzadas e passatempo e norte-americano são formadas pelo processo de composição por justaposição. Olha isso, o cara não estuda isso, não vai saber, né, cara? O que é nunca. Queridos, o que é um processo de justaposição? É quando você une duas palavras, ou mais de duas, e nessa união não ocorre perda de fonemas, perda de letras. Vai cachorro quente, palavra cruzada, gira sol, passa tempo, 18, que é 10 com 8, tudo justaposição, porque você une palavras e você não perde nenhuma letra. Queridos, a letra A tá certa, tá? Todas as palavras são justapostas. Passa tempo, você uniu passa com tempo. Norte americano, norte e americano. Palavra e cruzada, né? Então, queridos, com certeza, não perdeu letra ali na união. As palavras resolução, monstrinhos e massinha são formadas com sufixo sim, que expressam aumentativo na primeira e diminutivo nas duas últimas. Queridos, cuidado. Resolução não é aumentativo de resolver, né? Resolução não. Então, não expressa aumentativo nessa primeira não, tá? Tem sufixo, que é resolver, resolução, sufixo, mas não é aumentativo. Reencontrar, recente e reforça são formas de derivação prefixal com a adição do prefixo re ao radical. Queridos, encontrar, reencontrar, força, né, reforça. Beleza, mas tudo bem. Mas recente não, pessoal. O re não é prefixo em recente, né? Então, eita caramba, tô com a alergia aqui fodida. Letra C não, recente não é prefixo. As palavras aflorar, aliviar e abandonar são formadas pelo mesmo processo. Não, tá, pessoal? Primeiro, aflorar tem até o prefixo a ali. Mas aliviar não, vem de alívio. Abandonar não, vem de abandono, não é prefixo aquele a. Então não tem o mesmo processo não, já elimina, não precisa nem ler o resto. As palavras regularmente, eficiente e raramente são formadas por sufixo. Regular, regularmente, sim. Raro, raramente, sim. Mas eficiente não, pô. Eficiente não tem sufixo. A palavra é eficiente. Tem sufixo mente em regular, mente em raramente, mas eficiente não. Queridos, gabarito letra A, com certeza. Sem dúvidas. Tá legal? E é isso. Queridos, obrigado aí, mais uma vez, pela presença de todos. Muito foco, tá? A língua portuguesa cobrada pelo Instituto da OCP não é fácil. Se for novamente essa banca,
você terá problemas com língua portuguesa se não estudar, né? Para quem estuda, você não vai ter problemas nunca, jamais, em hipótese alguma. Tamo junto, queridos, um forte abraço. Que Deus abençoe a vida e a trajetória de todos. Espero ter ajudado um pouquinho vocês aí. Não deixe de fazer parte da nossa plataforma, curso mais completo do Brasil, totalmente voltado para os concursos das guardas municipais de todo o país aí. Tamo junto, até a próxima, tchau, tchau.